Marisa, parabéns pela sua família. Que família linda, hein? Olha, você é todo mundo bonito lá. Você viu o Pavone? Que bonitão. Mas foi buscar tudo fora, tá? Porque Orizona não tinha homem assim. Deixa eu falar um negócio. Vamos combinar um negócio, assim, ó. Vocês virem aqui tiver mais gente, né, Alex? E cada um em uma ponta, espalhado, velho. Senão, né, Alex? Fica com a gente. Não dá não, meu Deus do céu. Parabéns, marido. Vamos orar, gente? Estique sua mão pra cá, estende pra cá. Senhor, nós te agradecemos pela vida do Bruno, pela família dele. Senhor, e te agradecemos por esse presente que o Senhor nos deu. E, Pai, nesse momento, nós pedimos que o Senhor o use, que o Bruno seja cheio do Teu Espírito Santo e repleto do Teu poder, para falar o que o Senhor realmente tem para falar aos nossos corações. Nós consagramos a Ti em nome de Jesus. Tudo que o Bruno for falar, Senhor, que seja o Senhor falando conosco. Amém. Amém. Lindão, fica à vontade. Obrigado. Estilozinho. Boa noite. De novo. Eu vou mexer no sutran aqui. Vocês estão bem? Eu vou tentar não fazer tanta graça, tá? Marquinhos falou na quarta-feira que ia ser um sabor Cláudio Duarte. Coitado de mim, perto daquele homem lá. Você tá doido? Bom, gente, é minha primeira vez pregando, falando realmente de Deus em um lugar de Deus. Vocês sempre me escutam falar um pouquinho lá em casa, Lara, mas nada tão sério assim, né? E é um privilégio ter vocês, a minha família, que eu amo. Obrigado por terem vindo. Lara, não chora. A hora que o Whindersson falou no trem ali, hoje é o Bruno que vai pregar. A Melina até engasgou. Eu falei, eu não acredito. Desculpa, é verdade. Mas hoje eu trouxe uma palavra de João 10:10. E ele fala que o ladrão, no caso aqui é o diabo, vem para roubar, matar e destruir. E eu queria colocar essa palavra dentro da minha história de há 2 anos atrás, aí mais ou menos, que eu estava com muita fé. Eu clamava ao Senhor todos os dias, a gente orava em casa, a gente lia a palavra, a gente só escutava louvor, a gente vivia realmente o que Deus tinha preparado para nós. E estava tudo perfeito, um cruzeiro, uma velocidade de cruzeiro perfeitamente, e de repente, né, num dia, uma manhã gostosa, aniversário da princesa, a gente convidou a família para tomar um café em casa, todos foram, e a vida que eu sempre pedi a Deus, uma família reunida na mesa, a família pertinho, todo mundo seguiu sua vida, saiu para trabalhar, eu também. Até recebi uma ligação que o meu pai tinha infartado, e foi aí que Deus me chacoalhou muito. Eu acredito que a fé que eu tinha, a intimidade que eu tinha com o Pai era tão grande que, por mais da dor, eu falei, tá tudo bem. Quando meu pai estava deitado ainda, os médicos fazendo massagem nele, eu chorava, eu clamava, eu pedia a Deus, eu falava, Senhor, eu li tantos milagres seus na Bíblia, o Senhor fez tanto para tantas pessoas, faz mais esse milagre para mim, eu quero vivenciar esse milagre aqui na minha casa. E o Senhor fez. Meu pai teve 4 paradas cardíacas e voltou. Deu tempo.
A gente foi para o hospital, fez a cirurgia, foi para a UTI e tudo perfeito. E nesse momento que eu orava, que eu clamava ao Senhor, o Espírito Santo falou comigo. Falou, tá tudo bem, eu estou cuidando dele. Fica tranquilo. E veio uma paz tão grande, no momento de tanta dor, e essa paz encheu meu coração, como eu nunca tinha sentido antes. Ali eu percebi que Deus estava comigo, que eu, talvez por insegurança, medo, orgulho, que eu deixei levar essa pequena parcela ali. É um desespero, a gente não sabe o que faz. E a partir desse momento, eu acho que a minha fé intensificou tanta que a gente clamava, a gente pedia a Deus, a gente orava, a gente fez campanha de oração. Muitos de vocês estiveram lá no hospital. E a primeira vez que eu subi em algum lugar um pouco mais alto para falar com todo mundo, que hoje a Lara falou para mim, falou, amor, a primeira vez que realmente você pregou foi no hospital. E para mim foi algo tão simples, tão natural, que eu falei, não foi não. E ela falou, você tem noção de quantas pessoas estavam lá? A gente acho que mais de 50, 70, 80 pessoas estavam. E para mim foi, eu estava em casa ali, muito natural. E começou a angústia. Passaram-se 10 dias, 20 dias, e o coração foi apertando, e a gente esperava o milagre, a gente orava, a gente pedia a Deus, e o milagre não acontecia. A gente pedia que Deus acordasse o meu pai, que Deus recuperasse a saúde, que Deus glorificasse o corpo, que trouxesse aquele corpo presente novamente com saúde igual ele tinha. E coisas foram acontecendo. Um dia após o meu pai infartar, a gente fechou o primeiro lago. Um valor que talvez mudaria a realidade da nossa casa, a realidade do Bruno, que seria um motivo de alegria, porque a empresa estava indo, a empresa começou a fluir, o dinheiro começou a entrar, um dinheiro que eu nunca tinha visto na minha vida. Só que esse dinheiro que eu tanto almejei, que eu tanto esperei, perdeu totalmente o valor. Não valia nada ter um pouco de dinheiro no banco e não ter as pessoas que a gente amava. E eu e a Lara fizemos um combinado esse dia. Falei, amor, nem que eu volte o cheque, né, vai gastar todo esse dinheiro no meu pai se tiver alguma coisa. E claro, a minha princesa, como sempre, vamos embora, amor. Se a gente tem, não tem, a gente vai fazer. E, infelizmente, vocês sabem que não tiveram o que fazer. Só que o mais dolorido, além de tudo isso, né, foi as festas comemorativas de final de ano. Nossa família é muito unida, é uma família grande, é uma família feliz, e ainda. Mas o Natal doeu. A gente jantou e fomos pro hospital. Esse foi o nosso Natal, né, amor? Chorando na parede do hospital. Mas foi bênção. E depois de tudo isso, veio a gravidez da Lara. Que bênção que Deus derramou. Mas eu estava tão cego que era uma alegria tão grande, mas era incompleta. Eu sabia que faltava um pedacinho de mim. Obrigado, meu gato. Eu pensei que eu não ia chorar. E a Lara grávida, as coisas fluindo. Mas eu tive mais um motivo para descer do morro, eu acho. Para decair. Aí, dentro de 30 dias ali, mais ou menos, o meu avô infarta.
Meu pai sai da UTI e meu avô entra. Aí na minha cabeça vem o quê? Pobre tem que sofrer mesmo, né? Mas não é assim, né? Você tá doido? E acabou no fim que o meu avô veio a falecer, o meu pai foi para casa. E o diabo lançou uma flecha muito grande no meu coração. Acredito que foi nesse momento que eu fechei meu coração para Deus. Eu achei que Deus era ingrato, era injusto, era egoísta, sendo que o egoísta era eu. Eu achei que Deus não me escutava, que Deus não queria fazer nada. E nesse momento, assim como diz a palavra, que o diabo vem para roubar, matar e destruir, ele conseguiu me atingir. Ele matou minha fé, roubou minha esperança, destruiu toda a caminhada que eu tinha feito com Cristo. E foi o fundo do poço na vida do Bruno. Eu acho que muitos de nós passamos por isso também em algum momento da vida. E é uma dor que eu não sei explicar. Pode ser que a minha foi um pouco mais intensificada, porque foi tudo numa vez. Não demorou anos para isso acontecer, que a gente acho que já estaria mais tranquilo. E depois de quase 2 anos, eu voltei a orar, de tanto ver a Lara orando, toda noite. O que ela orava, eu não faço ideia, mas ela estava orando. Eu acho que hoje eu faço, que eu estou aqui, né? E eu olhava aquela Lara com aquela fé, ajoelhada na cama, orando e pedindo. Eu falava, mas gente, essa mulher tá doida. Não faz sentido esse trem, não. O que ela tá gastando tempo? Eu vou dormir. Eu virava, eu dormia. E ela ficava orando e eu puxava a paia. E toda noite ela falava, amor, volta a orar, volta a orar. Eu falei, não quero. Assim como o diabo destruiu a imagem do meu pai, ele destruiu a imagem do meu pai, Deus, no meu coração. E se o meu pai terreno estava acabado, Deus para mim também estava acabado. Para mim parecia que Deus não existia mais. E orgulho mesmo. Hoje eu vejo que foi orgulho, que eu fui mimado. Moleque. Você foi moleque. E eu fui mesmo. Ai, que arrogância minha, achar que Deus vai fazer o que eu quero. Pronto. Mas faz, tá, gente? A gente é filho. Um pai nunca nega nada ao seu filho. Só que não era a minha hora. Não era a hora do meu pai. Era um outro entendimento. E, como eu disse, recentemente eu voltei a orar. O Whindersson falou, Bruno, volta a orar, volta a jejuar. Que tem coisa que é o Espírito. Não é o mundo que vai corrigir. O mundo espiritual é maior do que a gente pensa mesmo. E é impressionante. Com 3 dias, amor, 1 semana, a minha vida tem mudado tanto. Meus pensamentos, as minhas ações, as minhas preguiças. Meu pai amado, que preguiça para levantar cedo. Nossa! Mas doía tanto. Falei, não vou não. Ficava um pouquinho na cama aqui. E a Lara levantava, estressada, brava.
colérica que é, maluca, mordendo o pé da cama. E eu deitado na cama tentando dormir um pouco. E de uma semana pra cá eu venho levantado cedo, faço café dela, faço café da Melina, escuto louvor cedo, preparo a casa para ela. E assim como a Bíblia diz, né? Quem acorda, o primeiro a acordar tem que preparar a casa, né, para os próximos, né? E é isso que eu estou fazendo. Mas não pense que é fácil, que não é não. Para mim dói muito ainda. Porque quando eu chego na casa da minha mãe, quem tá lá? Meu pai. Deitadinho, quietinho. E eu vejo aquele homem com aquela energia, com aquela disposição. E volta tudo na minha cabeça de novo. Só que eu, Bruno, hoje, com esse entendimento, eu tenho que entender o lado que eu estou jogando. A minha vida não é mais do diabo. Eu não sou mais morno. A gente vive uma vida morna, pacata, confortável. A gente não faz nada, a gente é egoísta. E a gente acha que a gente só julga, né? O amor dos outros vai esfriar, mas a gente não vê que o nosso amor também vai esfriando por pessoas mais longe de nós. Eu falo por mim, eu nunca fui numa cadeia orar para ninguém. Eu nunca fiz mais que a minha obrigação. É confortável para mim chegar na minha casa 6 horas da tarde, ver a minha esposa, tomar um banho, jantar e acabou. Mas tem tanta gente precisando de um abraço, de uma oração, de uma comida quente, de uma sopa, de um cobertor. E a gente é egoísta demais para isso. E eu volto a falar que realmente eu me esforço diariamente para estar na presença de Deus. Que para mim ainda não é fácil. Mas eu vou conseguir. É uma luta. E eu vou vencer essa luta. No final desse versículo de João 10, ele fala que eu vim que tenham vida e tenham vida em abundância. A gente está tendo essa vida em abundância? A gente está sendo abundante para mais alguém? Eu, Bruno, não estou. Mas eu vou estar. Eu queria convidar vocês a ficar de pé. Um momentinho só. Fechem seus olhos. Eu queria dizer para vocês que quantas vezes isso tem acontecido em nossas vidas. A gente acha que é um mundo normal, mas é um mundo espiritual. Quantas vezes coisas acontecem no trabalho que a gente fala, isso está fora do normal. Mas a gente não tem essa sensibilidade de ver que pode ser um mundo espiritual. Quantas vezes a gente não está sendo tentado em casa por pessoas, por fofoca, por uma conversa errada. Quantas vezes no nosso casamento a gente se desentende com a nossa esposa, com o nosso marido, e a gente não tem se dado conta que isso não é normal. O mundo espiritual é maior do que a gente espera, do que a gente imagina. Nas finanças, quantas vezes as coisas quebram, a gente se preocupa que não vai ter dinheiro para pagar. É muito importante você conseguir identificar isso.
Os olhos do Senhor estão sobre você nesse momento.